No vídeo passado, eu te disse que existia uma máquina capaz de imprimir dinheiro. E muita gente achou que eu estava exagerando. Ou falando de algo secreto e misterioso, só para aquelas pessoas que já chegaram no topo. Hoje, você vai descobrir que existem duas verdades duras. E a primeira é que essa máquina não está nos bancos. Não está em empresas, não está em oportunidades escondidas que só é para meia dúzia de pessoas. E, definitivamente, não está nos governos e na economia ou até mesmo na sorte. A segunda verdade, essa dói. Essa máquina, ela está no seu bolso, literalmente. No aparelho que você usa todos os dias para se distrair, para fugir da vida e para rolar a tela para esquecer o mundo lá fora, ou até mesmo para relaxar durante alguns minutos. O sistema te ensinou a usar o celular como uma anestesia e nunca como uma ferramenta. Te ensinou a consumir, não a criar. Te ensinou a olhar, nunca a documentar. Te ensinou a admirar quem produz, enquanto você permanece preso. Mas, antes de eu te mostrar como transformar esse aparelho em uma máquina de imprimir dinheiro, você precisa entender uma coisa essencial. Talvez o mais importante desse vídeo. A maioria das pessoas não é pobre por falta de dinheiro. Ela é pobre por falta de liberdade. E aqui está o golpe final. O sistema não quer que você seja livre, ele quer que você seja útil. Útil para trabalhar, útil para obedecer, útil para girar a engrenagem, útil para manter tudo funcionando, menos a sua vida. E no final desse vídeo, você vai entender com uma clareza que talvez nunca tenha tido antes. Como inverter esse jogo. Como sair de peça e virar arquiteto. Como parar de ser ferramenta e começar a usar as ferramentas. E tudo começa com o que está no seu bolso agora. Quando falamos em sistema, a maioria das pessoas pensa em emprego. Ponto para bater, chefe para agradar, sexta-feira para sonhar e domingo para sofrer. Mas existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de falar. O empregado, ele vende o seu tempo. E o empreendedor vende a sua sanidade. O trabalhador comum vive obedecendo regras que não foi ele quem escreveu. Horário para acordar, horário para comer, horário para pedir férias e horário para voltar. Mas, quando você vira empreendedor, descobre que só mudou o tamanho da prisão. As grades, elas continuam lá. Elas só ficam mais visíveis. E eu sei disso porque eu já fui empreendedor. E não é de um negócio romântico, desses de Instagram, tudo bonito, perfeito e funcionando. Eu fui dono de um hortifruti junto com um mercadinho. Minha rotina começava às 4 da manhã e terminava às 7 da noite. De segunda a sábado, sem folga, sem pausa, sem ar. Eu acordava antes do sol nascer, porque eu precisava ir para o Ceasa todos os dias. Carregava de 4 a 10 caixas pesadas de frutas e verduras. E isso antes do dia começar de verdade. Você sente o cheiro da fruta verde misturado com terra molhada, o barulho dos caminhões, a fumaça, a correria? Aquele ambiente não foi feito para quem quer viver, foi feito para quem quer sobreviver. Depois disso, eu voltava correndo para o mercado, tinha que abrir a loja, atender cliente, arrumar o estoque, espremer a laranja, fazer entregas, porque eu não tinha margem até mesmo para contratar um entregador. Então, eu mesmo subia na moto com as sacolas amassadas no guidão de uma moto e ia entregar pessoalmente. Fazia chuva ou fazia sol. Comer só quando dava. Dormir
quando sobrava tempo. Eu tinha que montar barraca de feira, fazer preço competitivo, negociar, achar novos clientes, resolver problemas e apagar incêndios. E as compras de casa era aquilo que estava vencendo no mercadinho. Porque se fosse para jogar fora, eu ainda iria perder dinheiro. A verdade é que nessa época eu comia o que sobrava e eu vivia do resto do meu próprio negócio. Eu não tinha vida, não tinha finais de semana, não tinha tempo, não tinha família, não tinha viagem, eu não tinha nem eu mesmo. Mas, mesmo assim, eu achava que aquilo me deixava livre porque eu só pensava no dinheiro. E essa é a armadilha mais cruel que o empreendedorismo tradicional ele vai aplicar. Achar que ser dono de uma empresa é o mesmo que ser dono da própria vida, mas não é. A exata liberdade que eu estava buscando com o empreendedorismo estava me matando. E foi nesse momento que eu entendi. Sabe qual é a diferença entre o funcionário e o empreendedor? O funcionário ele tem medo de ser demitido. O empreendedor tem medo de falir. Os dois vivem dentro do mesmo tipo de prisão, com paredes diferentes. Enquanto você estiver vendendo o seu tempo, ou vendendo a sua sanidade, ou sacrificando a sua vida tentando dar certo de maneira que o sistema te ensinou, você nunca vai viver de verdade. Liberdade não é trabalhar menos, muito menos viver de férias. Isso é fantasia vendido em propaganda de bancos. Liberdade é poder fazer coisas simples, sem pedir permissão. Liberdade é poder pegar o seu filho na escola a hora que você quiser, sem ter que olhar no relógio, sem olhar para o chefe, sem correr para bater um ponto. Liberdade é poder tomar um café no sol em plena terça-feira, sem pensar, caramba, era para eu estar no escritório agora. Liberdade é poder lavar o carro às 3 da tarde, porque você sentiu vontade de fazer aquilo, e não porque é o único horário que te sobra. Liberdade é acordar e saber que você controla a sua agenda e não o contrário. É ter um dia que segue o seu ritmo, não o ritmo da empresa, do trânsito, das filas ou do relógio de ponto. Liberdade é você olhar para o seu dia e dizer: eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, porque o meu dinheiro não depende do meu corpo estando lá presente. Isso é liberdade, simples, prático e real. E nada disso vem de uma forma física, nada disso vem de um trabalho mais duro. Você pode trabalhar 14 horas por dia e não ter liberdade nenhuma. Você pode ter empresas, funcionários, obrigações e mesmo assim ser prisioneiro da agenda, dos clientes, do telefone tocando. Porque liberdade não nasce de esforços, liberdade nasce quando existe alguma coisa funcionando para você, mesmo quando você não está lá. E essa é a parte que ninguém te ensinou. Que liberdade moderna não depende de capital, não depende de pai rico, não depende de diploma, não depende de cargo. Ela depende de você ter ativos funcionando, enquanto você está vivendo a sua vida. E o ativo mais poderoso da nova economia não é físico, não é prédio, não é estoque, não é loja. O ativo mais poderoso é digital e ele cabe no seu bolso. Ele te permite viver a sua vida, pegar o seu filho, tomar o seu café e viver no seu ritmo, enquanto ele mesmo trabalha para você. E é aqui que a sua vida ela começa a mudar de verdade. No vídeo passado, eu te prometi que eu ia te mostrar uma máquina de imprimir dinheiro. E chegou a hora. Essa máquina, ela é o seu celular. Mas não qualquer celular e não de qualquer jeito. Esse celular só vira uma máquina quando você usa ele para documentar, não para se distrair.
Documentar o que você faz, o que você sabe, como você pensa e como está aprendendo, o que está vivendo, o que está construindo. Porque existe uma verdade simples e brutal. Quem documenta, domina. Quem se esconde, permanece preso. Documentar transforma experiência em valor. Valor vira atenção. Atenção vira oportunidade. Oportunidade vira renda. E renda vira a sua liberdade. Mas aqui vai um detalhe que ninguém te conta. No começo você não precisa postar, você só precisa documentar. Para que você aprenda a ouvir a sua própria voz. Para você entender como você fala. Para você perceber a sua respiração, a sua postura e a sua clareza quando você fala. Você documenta para aprender a se comunicar. Antes de você falar para o mundo, você primeiro precisa aprender a falar com você mesmo. E esse é o primeiro passo. Ninguém nasce sabendo gravar. Ninguém nasce fluente diante de uma câmera. Ninguém nasce se comunicando bem. Mas todo mundo nasce com uma história. E a documentação transforma essa história em algo poderoso. Isso funciona para qualquer tipo de pessoa. O trabalhador comum, o cara que trabalha de segunda a sábado, que pega ônibus lotado, que vive exausto, que acha que a vida dele não tem nada de especial, esse cara, ele pode documentar. Documentar como organiza o seu dia, como ele economiza tempo, como ele resolve problemas no trabalho, como ele faz serviços mais rápidos, como ele lida com pessoas, como ele aprende algo novo, como ele supera desafios e rotina. Isso vira valor, porque isso é vida real. A vida real, ela cria conexão. Conexão vira audiência. Audiência vira oportunidade. Hoje tem pedreiro com canais faturando mais do que engenheiro. Tem faxineiros ensinando técnicas e ganham mais do que muitas pessoas de terno. Tem motoristas de aplicativo ensinando rotas, estratégias, horários e ganham muito mais, 4 ou 5 vezes mais com seu próprio conteúdo do que fazendo as corridas. Porque quem documenta, vence. O dono da hamburgueria, o tatuador, o barbeiro, o personal trainer, o professor particular, qualquer um, ele documenta os bastidores, a receita, os desafios, os erros, os acertos, as frustrações, os aprendizados, por que ele resolveu aquilo, como ele atende o cliente, como melhorar o produto, como que ele faz para pensar. Esse cara, ele cria relacionamento e relacionamento vende. Cliente compra de quem ele acompanha, de quem ele confia, de quem ele vê o trabalho da pessoa. Além dele vender mais porque ele documenta, ele ainda cria uma renda paralela com seu próprio conteúdo. Olha só, olha para o meu canal Guiteles Investimento, um canal de sucesso. Eu documentei as minhas análises, eu documentei a minha lógica, documentei os meus acertos e os meus erros, documentei os meus aprendizados, eu documentei aquilo que eu sabia, mesmo quando no começo eu achava que sabia pouco. Eu documentei todo o meu caminho. E essa documentação, ela virou uma máquina que trabalha para mim. Uma máquina que não dorme, uma máquina que paga as contas enquanto eu durmo, viajo, estudo ou brinco com meu filho. E olha só, se isso funcionou para mim, um cara que começou do zero, sem grandes estudos, sem grande network, sem dinheiro, sem sorte, também funciona para você. Porque a máquina, ela não é o celular. A máquina é você documentando. Se você quer sair do sistema, existe um ciclo simples, natural e que qualquer pessoa consegue seguir. Não é um ciclo de postar todos os dias, não é o ciclo de ficar famoso, é o ciclo de documentar.
sem inventar moda, sem criar personagens, sem forçar conteúdo que você não domina. Só observe a sua vida, observe como que você faz as coisas de maneira natural. Como que você resolve problemas, organiza algo, lida com pessoas, analisa, aprende, estuda, melhora os processos. Você já tem uma habilidade hoje que outra pessoa ela ainda não tem. Isso já é valor. Você só nunca percebeu. Antes de você tentar ensinar alguém, antes de você gravar o seu primeiro vídeo perfeito, antes de impressionar alguém, simplesmente documenta. Documenta o seu dia, o seu relacionamento, o seu jeito de resolver problemas, a sua personalidade sobre uma situação, sua rotina, seu processo, seu progresso, suas dúvidas e os seus erros também. E um detalhe muito importante, no começo você não precisa postar nada disso. Documenta, aprenda a ouvir você mesmo, a ganhar clareza sobre como você pensa e a construir a sua voz para o mundo. É treinar a sua comunicação antes de começar a se comunicar. Documentar é um treinamento interno para você. E é assim que você destrava o mental. Não para agradar, não para ter visualizações, não para bater metas. Você só precisa postar quando a sua comunicação ela estiver firme. Se você estiver com pensamentos, claro, se a sua vergonha ela diminuir, se você entender a sua própria história. Postar passa a ser uma consequência, não uma obrigação. E quando você posta, algo mágico vai acontecer. Volume gera clareza, clareza gera confiança, confiança gera autoridade e autoridade gera dinheiro. Depois que você documenta e você posta, você passa a ter clareza sobre o que as pessoas do outro lado elas querem. E assim você cria o seu próprio produto. Pode ser uma mentoria, pode ser um curso, consultoria, comunidades, serviços, soluções práticas, ferramentas ou simplesmente um atalho que você descobriu. A documentação, ela te mostra o caminho. A audiência revela a demanda e o produto, ele vai virar a sua liberdade. Com isso, o conteúdo ele passa a trabalhar para você. Mas antes de eu te explicar sobre o conteúdo, você precisa sentir uma verdade dura. Durante décadas, o sistema, ele te usou. Ele usou o seu tempo, o seu corpo, a sua juventude, a sua força, as suas energias. Ele usou a sua vida inteira como um combustível para um motor que nunca pertenceu a você. Quantas vezes você acordou cansado? Quantas vezes você foi engolido por humilhações? Quantas vezes você trabalhou além do limite? Para, no final do mês, você ver o banco levando tudo aquilo que você construiu. Esse foi um jogo por anos, um jogo onde você sempre dava mais e recebia menos. Mas, quando você começa a documentar, o jogo ele vira. Pela primeira vez, o seu conhecimento ele vira um ativo. A sua história ela vira patrimônio e a sua experiência ela vira valor. A sua voz ela pode virar ferramentas. E então acontece algo que o sistema nunca quis que você descobrisse. A internet começa a pagar para você. E ela paga para você ajudar outras pessoas, para você compartilhar o que você já aprendeu, para você ser útil de um jeito que seja livre, não para te oprimir. Pela primeira vez na história, você não trabalha para o sistema. O sistema, ele pode trabalhar para você. O algoritmo pode trabalhar para você. Os vídeos podem trabalhar para você. A documentação, ela trabalha para você. Enquanto você dorme, você vive, enquanto você passa tempo com a sua família. Porque quando você documenta, você cria algo que nenhuma empresa, nenhum chefe, nenhum governo, ele pode tirar de você.
Você constrói a sua liberdade com a sua própria voz. A liberdade não começa quando você larga o emprego. Muita gente se ilude com isso, achando que basta pedir demissão e tá tudo bem. Mas não muda nada aquela demissão. A verdadeira liberdade, ela começa quando você larga a mentalidade que te mantém preso. Quando você olha para a sua vida e finalmente entende que você não precisa de permissão. Você não precisa de chefe. Você não precisa de um diploma dizendo quem você é. Você não precisa de sorte nem de alguém te dando uma chance. O que você precisa é começar a enxergar o seu próprio valor. A liberdade nasce no momento que você percebe que ninguém vai te salvar. E que isso é maravilhoso. Porque significa que você pode se salvar. Quando essa ficha ela cair, tudo vai mudar. Você percebe que tudo o que você precisa está aí, literalmente, na sua mão e no seu bolso. No aparelho que você usa todos os dias para fugir da realidade, sem perceber que ele é a chave para mudar a sua realidade. O seu celular, ele é uma máquina de fazer dinheiro. Não dinheiro rápido, fácil, mas um dinheiro construído de verdade, com história e com valor. Documentar é o combustível dessa máquina. É o que transforma a rotina em mensagens. Mensagens em conexão. Conexão em audiência, audiência em oportunidade. Seu conhecimento, ele é um produto. Seu processo, ele é diferencial. Sua jornada é o que ninguém pode copiar. E a audiência, ela é o seu ativo. É o que cresce enquanto você vive. É o que trabalha enquanto você dorme. E é o que te dá poder em um mundo onde atenção vale mais do que ouro. Ela é a liberdade. Não a liberdade de parar, mas a liberdade de escolher. De viver a vida no seu tempo. De construir a sua própria história. De ser dono do seu próprio destino. E no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente como transformar o seu celular em uma máquina real de imprimir dinheiro. A partir de hoje, você não está mais no sistema. Você está acima do sistema, caso você documente. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo aqui do lado.